Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neuruel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. É com alegria que abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Você já pensou na possibilidade de ser imortal? De nunca mais se preocupar com a morte? Já imaginou não ter mais que dizer adeus às pessoas que você ama? O título da palestra de hoje é Grandes Ressurreições. Dentre as grandes promessas da Bíblia, encontramos a promessa da ressurreição. Esta é uma parte especial do maravilhoso plano de Deus ao livrar o homem do salário do pecado. A Bíblia declara em Romanos 6, verso 23, o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus criou o homem para ser imortal, caso vencesse a tentação. Quando o homem pecou, se tornou mortal, devendo, portanto, voltar ao pó, porque do pó fomos formados. Deus, em seu grande amor, não quer que permaneçamos no pó, e dentro do plano de redenção está a ressurreição como um escape do túmulo e da morte. Um importante relato bíblico de ressurreição remonta ao tempo dos reis e ocorreu durante o reinado de Jeoás, rei de Israel, um pouco depois da morte de Eliseu, o sucessor de Elias. Isto está relatado no segundo livro de Reis, capítulo 13, versos 20 e 21. Naquele tempo, os moabitas invadiam Israel para devastar as colheitas e roubar o gado. Os homens estavam sepultando um morto, quando um bando de moabitas apareceu. Não deu tempo de fazer o túmulo, e então jogaram o morto sobre os ossos de Eliseu. Assim que o morto tocou os ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Jesus pregou a doutrina da ressurreição. Um dia depois de multiplicar os pães e se apresentar como o pão da vida vindo de Deus, ele disse: todo o que vir o Filho do Homem e nele crer, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Na Bíblia encontramos relatos que testificam que Jesus não apenas pregou a ressurreição, como também ressuscitou pessoas. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e uma das mais importantes ressurreições foi a de Lázaro. Moisés, o grande líder do povo de Israel, também foi ressuscitado. Sabemos que ele foi ressuscitado porque o Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, e depois ele apareceu juntamente com Elias no Monte da Transfiguração para animar e confortar a Jesus. Além destas ressurreições já mencionadas, a Bíblia fala de outras ressurreições. Fala da ressurreição de pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. A Bíblia também fala de uma ressurreição especial pouco antes da segunda vinda. Depois, haverá a primeira grande ressurreição, que é a dos justos, e a segunda grande ressurreição, que é a dos ímpios. Em Mateus 25, versos 51 a 53, está o relato da morte de Jesus, quando os sepulcros se abriram com o grande terremoto que houve na hora da morte de Jesus. Muitos corpos foram atirados para fora, e quando Jesus ressurgiu, eles ressurgiram para a vida eterna junto com Jesus. Eram pessoas que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Ascenderam com Jesus ao céu. Eles não verão mais a morte. Outra ressurreição de que a Bíblia fala é de uma ressurreição especial. Em Apocalipse 1, verso 7, nós lemos: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vejamos como será. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Também ressuscitarão
todos os que transpassaram e os que zombaram da agonia de Jesus na cruz do Calvário. Ressuscitarão os que foram inimigos e perseguidores da verdade. Ressuscitarão para ver a glória e majestade de Jesus. Serão dois grupos distintos. Um grupo são os justos que professaram a fé da mensagem dos 3 anjos. Eles ressurgem para ouvir de Deus o concerto de paz. O outro grupo são os ímpios, aqueles que participaram do julgamento, sofrimento e morte de Jesus. A ressurreição especial se dará um pouquinho antes da volta de Jesus. Haverá também uma ressurreição gloriosa. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, está o relato dessa ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando morreram. Porém, todos ressurgem com saúde e jovens. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. As criancinhas são levadas pelos anjos aos braços de suas mães. A outra ressurreição de que a Bíblia fala é a ressurreição dos ímpios. E esta está relatada em Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 7 a 10. Eles ressuscitarão no final dos 1000 anos, quando Cristo volta novamente à terra. Os ímpios surgem da sepultura como eles morreram. Saem com a mesma inimizade contra Cristo. Eles não terão um novo tempo de graça. São os ímpios de todos os tempos, e esta ressurreição ocorre depois do milênio. Nada neste mundo incomoda mais do que a morte. Ela rouba de nós os nossos queridos, sem pedir permissão, e deixa um grande vazio em nosso coração. Amigo, a morte não existirá para sempre. Será o último inimigo a ser vencido, mas finalmente será vencido. Em todas as famílias, existe alguma tristeza por alguém que a morte levou. Porém, em Jesus temos uma linda promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. E a voz da profecia deseja hoje confortar o seu coração com a mensagem da ressurreição. Vem, meu Senhor, guiar minha vida em tuas mãos. Eu desejo ser como um filho teu. Quero ser paciente e tua voz sempre ouvir. Quero no amor crescer. Quando vier o fim, eu quero ver Cristo. Quando vier o fim, eu quero estar lá. Quando vier o fim, eu quero estar pronto. Vier buscar-nos para o lar. Cristo me dá o desejo de viver e segui-lo vou, rumo para o lar. Sei que não sou nada
Mas sem ama mesmo assim, cresço em teu amor aqui. Quando vier o fim, eu quero ver Cristo. Quando vier o fim, eu quero estar lá. Quando vier o fim, Eu quero estar pronto. quando vier o fim, eu quero estar pronto. Quando Cristo vier buscar-nos, Oh, meu Cristo, vai levar-nos. quando Cristo vier buscar-nos, Obrigado, Vocal e Companhia. Louvado seja Deus, porque Jesus é a saída também para a morte. Obrigado, Senhor, pela mensagem da ressurreição. Permita que vivamos por Jesus, e se a morte nos alcançar, que em Tua graça ressuscitemos na ressurreição dos justos, para que possamos encontrar Jesus e subir com Ele para a eternidade. Se é este o desejo do seu coração, ore conosco agora. Querido Pai, permita que vejamos a Jesus em glória e que estejamos prontos quando Cristo vier buscar-nos para o lar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 024-525-6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone ou escreva agora mesmo. Será um prazer atender o seu pedido. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Fique agora com o abraço carinhoso de A Voz da Profecia, a palavra de Deus ao seu coração. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.